Bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus, né? Para mais uma semana maravilhosa. Hoje tem um sol aqui em Curitiba, graças a Deus. Tá fresquinho, mas tá gostoso, não tá frio, né? Tá só fresquinho. Um cardiganzinho desse aqui já tá suprindo a necessidade, pelo menos aqui em casa. E vamos lá, né? Para mais uma semana que se inicia. Esse começo de mês, um mês diferente, né? Esse início desse mês meio conturbado por todas essas questões, né? Das nossas eleições, de tudo que está acontecendo no nosso país, mas nós cremos, né? Que Deus sabe de todas as coisas, nada foge ao controle dele, tudo está debaixo do controle do cuidado dele. E ele sabe o porquê e o para quê de cada coisa que acontece, né? E isso é fato. Então a gente tem que descansar, confiar, fazer, claro, a nossa parte naquilo que nos cabe, né? Nos confere a fazer e o restante confia. Só confiar, porque Deus está no controle, né? E isso é maravilhoso a gente saber desse cuidado. Eu reafirmo isso toda hora, todo momento, não só referente às eleições, mas em tudo na minha vida. Porque às vezes a gente quer pegar o controle de Deus, né? A gente quer tirar o controle que é dele para nós controlarmos, né? Só que é aí que a gente vê que a gente não dá conta, né? Porque vai chegar num limite que a gente não sabe o próximo passo que dá, né? Que se a gente fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa, e aí a gente é onde a gente se desespera e volta de novo, entregando tudo nas mãos dele, porque é dele todas as coisas. No nosso devocional de hoje, nós vamos ler o texto lá, uma parte do texto, né? Tá em 1 Samuel 18, do 7 ao 8, aonde diz: Enquanto dançavam, as mulheres cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido e disse: Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Que falou sobre a invejinha de Saul, né? Referente a Davi, né? Naquele momento em que o pessoal estava celebrando a vitória, né? Que eles tiveram sobre uma batalha, né? Que eles enfrentaram. O tema do devocional é a conquista do seu irmão também é sua. Um dos grandes segredos para obtermos sucesso na vida é nos alegrarmos com a conquista dos outros. Quando nos alegramos com a bênção que foi derramada na vida do nosso irmão, na vida do nosso próximo, somos abençoados. E isso acontece porque somos um só em Cristo e pertencemos à mesma família. Somos do mesmo corpo. Saul e Davi eram dois reis que se diferenciavam pelo fato de o primeiro ser incapaz de celebrar o sucesso do outro, ao passo que o segundo sempre festejava as conquistas dos seus próximos. Saul era uma pessoa tão insegura a ponto de o sucesso de Davi fazê-lo se sentir inferior. Apenas um elogio em forma de canção foi o suficiente para desencadear nele um sentimento de inveja, que por fim o levou à destruição. A Bíblia diz no versículo 6, no capítulo 12 de Romanos, o seguinte: Tendo, portanto, diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada, vamos usá-los. Que revelação a palavra nos traz? Nós somos diferentes e Deus nos fez assim com um propósito. Cada um de nós, cada ser humano foi escolhido para brilhar na área do dom presenteado por Deus. Por isso, procure conhecer qual o seu dom e para o que você foi chamado. Enquanto você não se encontrar com Deus, você vai permanecer fazendo as coisas sem a convicção produzida pelo seu verdadeiro propósito de vida. Lembre-se que antes de nos promover, Deus examina como lidamos com o sucesso dos outros. A nossa resposta pode determinar uma promoção ou uma queda. Saul perdeu o reino em parte por não conseguir ver alguém ser mais elogiado do que ele. Não deixe que o espírito de competição, orgulho e inveja destrua você. Hoje, quero encorajá-lo a celebrar não apenas as suas conquistas, mas também as conquistas do seu irmão.
celebre. Quando você celebra a vida dos outros, Deus celebra a sua. Ai, que top, né? Que top. Mas assim, não é fácil. Né, gente? Não é fácil. Tá aí um ponto que é muito difícil, porque nós temos, infelizmente, a questão da comparação, a questão realmente, assim, da inveja, tudo isso vem já, né, lá do tempo, lá de Adão, vamos colocar, de Adão e Eva, né? Toda essa parte onde a gente acaba, às vezes, perdendo a nossa identidade em Deus, né? E quando a gente perde a nossa identidade em Deus, é um momento em que a gente baixa a guarda e todos esses pensamentos, esses sentimentos, eles vêm à tona e é onde a gente acaba deixando de receber aquilo que o Senhor às vezes tem para colocar, para depositar nas nossas vidas, por questão realmente de estar olhando para o outro e se comparando, né? Eu não sei vocês, mas eu já me vi paralisada várias vezes em não dar andamento em alguma coisa por questão de comparar, por achar que eu não tenho capacidade, por achar que fulana faz melhor do que eu, né? Nós mulheres já temos acho que nós nos comparamos mais do que os homens, ou talvez os homens também se comparem, mas eles não tenham essa transparência que a gente tem, porque é muito nítido em nós, né? A gente não tem como dizer que chega uma pessoa, a gente não olha para ver o vestido, nossa, né? Não tem como a gente E assim, não dá pra ser hipócrita e falar que todos os momentos a gente só olha pra falar, ai, nossa, eu achei que tá lindo, maravilhoso. Não, a gente olha pra pensar assim, nossa, se eu tivesse arrumado, eu não me arrumei o suficiente. Nossa, fulana veio parecendo uma princesa, eu tô parecendo uma Fiona, sabe? Tipo, a gente tem esses sentimentos, não tem como, só que a gente tem que lutar contra eles. Todas as vezes em que nós pensamos isso, a gente tem que trazer à nossa mente, né, algo bom. Tipo, desejando, não, fulana tá assim porque é pra ela tá assim. Eu tô bem assim também. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sou amada, eu sou linda, eu sou desejada por Deus, né? Eu fui sonhada. Eu tenho os meus dons. Cada pessoa tem seu dom, cada pessoa tem o seu propósito aqui, né? Quando a gente entende essa divisão de que assim, a gente não tá aqui pra competir, mas a gente tá aqui pra viver por um único propósito, a gente passa a ser mais leve, a não se preocupar tanto às vezes, entendeu? Com esse tipo de coisa, ou com a aparência, ou com o fato de estar sempre à frente, né? Eu falo, tem pessoas que têm problema com a competitividade. É claro que ganhar sempre é muito bom, né? Se a gente pudesse ter a escolha de falar assim, você quer ganhar ou quer perder? Ninguém vai falar, eu quero perder. Mas vai ter muitas vezes nas nossas vidas que nós vamos perder, né? E assim, a gente tem que aprender a lidar com a frustração. A gente tem que aprender a lidar com esse tipo de coisa, com o elogio, com a promoção do outro, né? Porque senão a gente vai viver uma vida o quê? Infeliz, uma vida de insegurança, uma vida de inveja, uma vida medíocre, porque querendo ou não, você se coloca num lugar, numa posição inferior. Né? Quando a gente se compara, a gente se coloca numa posição inferior. A gente não se compara porque a gente tá numa superior. Não, é porque eu tô menos. Nossa, eu merecia mais, mas eu recebi menos. Né? Entra um senso de justiça própria também. E esses tipos de sentimento, eles nos separam de Deus. Porque assim, Deus espera exatamente ao contrário. Porque imagina se Deus fosse olhar para nós e nos julgar e nos colocar assim, nos comparar. Como que a gente ia se sentir hoje se Deus chegasse na nossa frente e nos comparasse um com os outros? A mesma medida de amor, a mesma medida de perdão, a mesma medida de cuidado que Deus dá para minha vida, Deus dá para a vida de cada uma de nós. A mesma medida. Ele não dá diferente porque a Fabiana é preferida, ou porque a Joana é preferida, Pedro, Paulo, José, entendeu? Eles são preferidos. Não, a mesma medida é depositada em cada um. Ele ama seus filhos igualmente, ele distribui aos seus filhos igualmente, porém, cabe a nós a forma que a gente vai acatar isso. Ah, não, eu posso acatar sempre achando porque a grama do vizinho é mais verde e Deus ama mais ele. Ou a gente entender que realmente Deus ama na mesma medida, mas às vezes o que o vizinho está fazendo
É o propósito dele, daquela grama. Ou às vezes o vizinho tá fazendo algo ali que a gente tá deixando de fazer aqui, porque é muito fácil, às vezes, muito cômodo pra gente, às vezes, sentar em cima do rabinho e ficar falando dos outros, né? Tipo, eu vou lá, eu fico aqui e vejo que o fulano tá prosperando. É mais fácil eu falar assim, nossa, o fulano deve estar roubando, do que eu entender o que a pessoa tá fazendo, e muitas vezes, e corrigir coisas na minha vida que precisam ser corrigidas, né? Até mesmo esse falso julgamento. A gente não sabe, a gente não vê, né? E isso é o que a inveja faz. A inveja aí levanta uma calúnia, levanta uma difamação, e aí entra os pecados, aonde entra toda essa parte onde realmente isso nos afasta de Deus. Não que Deus se afaste de nós, nos afasta, porque a gente passa a entrar numa incredulidade, né? Porque não acredito que Deus me ama, porque Deus não faz comigo o que faz pro outro. Né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso e passar a ter uma mentalidade modificada e praticar esse tipo de coisa. Porque por mais que às vezes você fale assim, mas eu vou estar sendo falsa, porque eu não estou sentindo isso. A partir do momento que você começa a praticar esse tipo de coisa e falar assim, não, nossa, que Deus abençoe, nossa, eu fico feliz com a conquista de fulano. Mesmo que às vezes lá por dentro você está matando a tua carne. Esse sacrifício de matar a carne é o sacrifício onde nos faz realmente chegar mais perto de Cristo, que nos faz nos tornarmos mais parecidos com Ele. Né? É nesse matar a carne. Quando a gente, às vezes, a nossa vontade era pegar e falar infinitas coisas ruins sobre a vida da pessoa, entendeu? Mas a gente recolhe aquilo e abençoa, em vez de amaldiçoar. Né? E celebra. Peraí que entrou uma ligação aqui no meio do vídeo. E a gente celebra a vida da pessoa, celebra a conquista, né? E aqui tá falando exatamente essa frase. Quando você celebra os outros, Deus celebra você. Quando a gente tem esse coração, né, a gente modifica essa chave dentro de nós intencionalmente. Isso não vai acontecer automaticamente. É o que eu falei, a nossa natureza é pecaminosa. Nós já temos a natureza. Desde que nós somos pequenos, a gente já compara. Eu, às vezes, vejo alguns vídeos de crianças, gente, eu racho o bico de dar risada com esses vídeos, que nem eu falo, tudo bem, que depois eu sei que essas crianças vão querer esganar muitos pais, né? Porque tem alguns vídeos que dá até dó do que fazem. Mas eu já vi um videozinho de uma criança, eu não lembro exatamente o que ela tinha na mão, mas tipo assim, ela pegou aquilo, olhou assim, tipo, olhou pro da fulana, da irmã, não lembro se era uma prima ou uma irmã, tipo, como isso? Ela ganhou diferente do meu, né? Quem nunca pegou algo e comparou com o da outra pessoa? Né? Isso já tá aí. Ninguém ensinou para essa criança. Com certeza, os pais não chegaram para ela e falaram assim: fulano, compara. Olha, vê se o seu tem que ser sempre melhor do que aquele. Eu acho que, assim, pode ter pais que façam isso, mas eu acho que é muito difícil o pai que pega e prega isso para um filho, né? Para inculcar nele esse tipo de sentimento. Muito pelo contrário, nós tentamos ensinar, você tem que dividir, filho, divide com o amiguinho. Mas olha, não foi dessa vez, né? São essas instruções, espere em Deus que vocês também façam, né? Mas que eu fazia. Então, assim, e a gente já vê que isso vem desde uma raiz muito, né? Desde do nascimento, não tem como. E isso é intencional, essa mudança, essa transformação, né? Porque é muito automático. Fulano, a gente, e assim, de verdade, o que nós mais fazemos na vida é achar um culpado pelas nossas dores. É achar um culpado. Nesse caso aqui, Saul já estava justificando. Porque nós celebram mais a vida de Davi do que a minha vida, porque agora só olham para ele e não para mim, porque a culpa era de quem? De Davi. Não era dele, entendeu? Porque Davi fez mais do que ele. E essa comparação, esse tipo de coisa nos leva para um lugar de um senso de justiça própria, né? Para um lugar onde realmente às vezes a gente cai lá e fica, ai, nossa, pobre de mim, porque não sei o quê, porque com certeza, ai, ela recebeu mais do que eu, ela tem mais do que eu. É assim mesmo, é a vida. A gente tem que celebrar a vitória dos outros, mas a gente também tem que olhar e falar assim, não, mas tá, o que eu posso mudar? Senhor, dentro daquilo que o Senhor me deu, né? Dentro dos meus pacotes, do meu pacote de atribuições que eu vim para o mundo. O que eu posso acrescentar? O que eu posso tirar? O que eu posso melhorar para que a minha vida frutifique de forma diferente? Porque hoje eu tenho visto, Senhor, o meu próximo, a minha amiga, frutificando e minha vida tá o caos.
Parece que em vez de ir para cima, eu tô cavando. Eu tô indo ladeira abaixo, pro buraco. O que que eu preciso ajustar, Senhor, e corrigir? Aí a gente faz aquele exercício que que eu sempre falo: pega o papel, pega a caneta e anota a vida naquele papel. O que que eu tô fazendo na minha vida amorosa? Escreve lá amorosa. Faz um retrocesso e vem perdoando, vem limpando, vem ajustando, vem alinhando o que você deveria ter feito de lá de trás até hoje. Aí vai lá na vida financeira, a mesma coisa, escreve lá financeira. Volta lá atrás, vai ajustando, alinhando, vendo o que você poderia ter melhorado. A vida profissional, vai lá atrás, volta a vida educacional, porque tem muitas coisas que a gente não está colhendo hoje porque a gente nunca plantou. E aí a gente quer colher. Nossa, eu olho a vida do outro e falo assim, uau, eu quero aquilo que fulano tem. Mas o que que eu fiz para poder chegar na onde fulano teve? Muitas vezes eu me sentia, um dos maiores erros que eu já fiz na minha vida foi justificar o tempo todo. E ainda assim eu me policio hoje porque eu ainda justifico. Porque eu sempre achava que eu tinha que justificar o fato, às vezes, de eu ter sucesso em alguma coisa. Uma conquista que eu fizesse. Não, porque eu fiz, porque eu tive que fazer, porque não sei o quê, porque fulano queria, não, sabe? Como se eu tivesse que alegar. Não, eu fiz porque, graças a Deus, hoje eu tenho dinheiro para comprar, né? Quando eu tava trabalhando, né? Quando eu tinha dinheiro, agora é o marido que tem, então, né? Mas de qualquer forma sou eu também, porque somos um só. Mas assim, porque eu sempre justificava, que eu achava assim, meu Deus, né? Coitado, fulano não tem, porque fulano, né? E eu sempre me policiava às vezes para poder falar determinadas coisas, tal, profissionalmente, porque eu via que a pessoa não tinha evoluído. E um certo dia eu tive um trabalhar de Deus na minha vida me mostrando. Cada coisa que a gente planta é aquilo que a gente colhe, não existe coisas. Então, quando eu estava, às vezes, voltando da faculdade, 11 horas da noite, no ônibus, num ponto de ônibus, tomando chuva, né, esperando o ônibus vir, que quando passava os carros jogava água na gente lá, eu lembro perfeitamente, desse dia foi um dia fatídico, assim, para mim, estava muito frio, e eu cheguei em casa toda molhada. Quando eu estava nesse período, essa mesma pessoa que eu sempre me policiava muito para falar, essa pessoa estava passeando, estava na Disney, porque tinha condições financeiras para poder estar lá naquela época. Só que assim, nenhum momento a pessoa se preparou para um futuro, tipo, pensando que um dia o pai às vezes poderia não ter recurso, ou que às vezes tudo ia mudar, a pessoa ia casar. E eu sempre tive um pensamento. Não que, imagina, bem longe, não sou rica, não, né, quero muito, amém Jesus, tomo posse disso, mas assim, eu sempre tracei os meus planos, sempre olhei os meus objetivos, errei muito na vida e erro ainda até hoje, só que eu sempre procuro olhar para trás e ver o que eu fiz de errado e corrigindo os passos. Para quê? Para que eu não erre novamente. E às vezes acontece, às vezes eu erro novamente, eu falo, Fabiana, você não aprende, né, criatura? Volta lá e corrige de novo, aí volta lá, corrige de novo, aí vai e passa. Então, assim, a nossa vida é constante, todos os dias nós temos um novo amanhecer, nós temos um novo começo, e é onde a gente decide o que a gente vai fazer. Então, nesse dia, o que a gente tem que decidir é não se comparar. Não se comparar. Não vou comparar a pessoa, não vou comparar o fulano, não vou comparar o que a pessoa tem, não vou comparar, tipo, tem pessoa que assim, você compra um negócio, a pessoa vem lá e fala assim, não, eu tenho que ter dois, porque fulana tem um. Isso é doença, é uma doença na alma, é uma doença espiritual, é uma doença que precisa ser curada e ser tratada, e isso aí você vai tratar aos pés do Senhor, porque vai poder tomar todo o remédio que você quiser, mas isso não melhora. Tá, isso eu falo porque, assim, é uma coisa que se torna automática também. Se a gente não decide mudar, isso vai aumentando a proporção. Aí você nunca vai estar contente com o teu casamento, nunca vai estar contente com o seu salário, nunca vai estar contente com a tua vida. Sempre quando você encontrar alguém, o único motivo que você vai ter é murmuração para poder falar. Por quê? Porque você está comparando a tua vida com a vida de outras pessoas. Né? Então, assim, e hoje ainda a gente tem essa facilidade. Imagina, nessa época aqui, o Saul comparou, né, com a galera entrando, cantando lá na época de Davi e tal. Imagina, né? Era tudo muito precário. Hoje a gente se compara o tempo todo. Se a gente abrir o Instagram, o YouTube, o Face, né? A gente se compara o tempo todo, olhando porque fulano tá mais magra. Nossa, como fulano envelheceu. Não que a gente não olhe e não comente, mas assim, não deixar isso entrar no nosso coração e criar uma raiz.
né? E tem comentários que a gente não precisa fazer, né? Então, realmente, assim, que nesse dia a gente possa pedir para que Deus, né, nos traga a evidência, os talentos que Ele nos deu. Porque o Senhor nos deu os talentos para que a gente viesse para cá. Então, assim, o que a gente tá fazendo com esse talento? Né? Eu tô tentando viver o talento do outro ou eu vou tentar viver o meu talento? Aquilo que o Senhor me deu, o meu propósito, né? Então, a minha oração hoje vai ser em cima disso, que o Senhor traga para nós, né, a clareza daquilo que nós temos, dos dons que nós temos, né? Porque quando a gente fala em dons, eu não estou dizendo só de dons espirituais, né? O dom de cura, dom de profecia, né? O dom de revelação, de libertação. Não, eu estou dizendo os dons, porque assim, se a gente for olhar, tem coisas que a gente olha para a pessoa e fala assim, meu Deus, é dom. Não tem como dizer que não é uma pessoa que toca muito bem, que canta muito bem. Tem pessoas que nasceram já desse jeito. Aí você vê pessoas pintando. Meu Deus, tem pinturas que você fala assim. Eu falo essas coisas porque se eu for pegar para fazer isso, esquece, eu não vou evoluir nunca na vida. Porque assim, pode ser que eu melhore, que eu consiga fazer, mas fluir no processo natural como essas pessoas fluem, não vou conseguir, né? Eu posso dar o meu melhor, buscar me profissionalizar. Não, eu vou fazer. Vou me dedicar, vou fazer. Mas da forma em que flui naturalmente dessas pessoas, nunca vou conseguir, porque esse não é um dom que nasceu em mim. Não faz parte do meu portfólio, entendeu? Do meu perfil. Porque Deus me criou com outros dons, assim como Ele distribuiu dons e talentos para cada um. Então, a nossa oração hoje, a minha oração vai ser em cima disso hoje, para que o Senhor revele para nós, para mim também, o meu lugar nesse mundo. Para que eu não precise me comparar com a vida e com o mundo de ninguém. Cada pessoa tem a forma que trata, a forma que lida com as coisas, né? E eu vou orar, porque já tá 21 minutos de vídeo. E eu falei, gente, eu tenho que diminuir muito esses vídeos, porque tá ficando um vídeo muito longo. E outra coisa que eu quero falar para vocês eu ainda não estou conseguindo fazer a gravação dos áudios, tá? Os vídeos estão saindo um pouco mais tarde, mas calma, eu tô num processo de mudança. Em nome de Jesus, tudo vai melhorar. Eu creio nisso. Às vezes parece pouco, mas olha, eu vou falar, é uma bagunça, né? O tempo todo. E fora isso, uma bagunça externa, que nem eu falo, a gente acaba ficando também com uma bagunça interna. Que eu tenho que trabalhar dentro de mim, muitos sentimentos, muitas emoções que têm acontecido, né? Então, eu creio assim que vai chegar o tempo que as coisas vão se alinhar de novo, a gente vai conseguir fazer aquele devocional de manhã, e enfim, vamos que vamos, tá bom? Vou orar, gente. Paizinho querido, obrigado, Senhor, obrigado por essa palavra, Pai, que traz tanta clareza, ó Deus, no nosso coração. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, ó Deus, com as nossas vidas. Obrigado, Deus, por mais esse dia, Senhor, o privilégio de vida que o Senhor nos dá, de viver nesse dia, Senhor. Sabemos, ó Deus, que tem muitas pessoas, ó Pai, que estão doentes nesse dia, Pai, que estão enfermas, muitas pessoas que perderam entes queridos, ó Deus, e que têm uma dor no coração. Nós pedimos, ó Pai, o teu socorro, Senhor, o consolo do teu Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas, Pai. Que o Senhor traga a paz, a tranquilidade no coração delas, ó Deus, e a esperança, Senhor, a esperança de que tudo se faz novo quando nós nos colocamos na tua presença. A esperança de que tudo se faz novo, Senhor, quando nós aceitamos o Senhor nas nossas vidas, ó Pai, para participar das nossas vidas, Deus, para estar junto conosco, para estar nas nossas decisões, para estar nas nossas escolhas, Pai. Por isso, Senhor, nesse dia, Pai, eu coloco as nossas vidas diante do Senhor, Deus, e clamo, Pai, para que o Senhor venha com a sua intervenção, com o teu poder, com o teu cuidado, com o teu toque, ó Pai, com a tua clareza, Senhor, trazer discernimento para nossa mente, trazer, Senhor, a revelação dos dons e talentos que nós temos, ó Pai, do que o Senhor nos criou, do que o Senhor nos fez para sermos, ó Pai, que toda comparação, ó Deus, que tudo aquilo que nos separa do Senhor, ó Deus, seja arrancado das nossas vidas, Pai, seja tirado de nós, ó Deus, porque nós queremos estar num lugar, ó Deus, de vontade, de propósito do Senhor, ó Pai, e para isso, Senhor, nós precisamos tirar aquilo que é velho, Senhor, tirar aquilo que é entulho, ó Pai, aquilo que está estragado, aquilo que não frutifica mais em nós, ó Deus, arrancar de nós os troncos, ó Deus, apodrecidos, ó Pai, para que possamos, ó
Deus, colocar sementes novas dentro dos nossos corações. Nesse momento, Deus, em nome de Jesus, eu peço a libertação, Senhor, sobre a vida, ó Deus, daqueles que ainda carregam, Pai, esses troncos podres, ó Deus, dentro do coração. Que essas pessoas tenham força, ó Pai, tenham energia do Senhor, ó Deus, para poder arrancar isso, Senhor, e plantar, Senhor, nesses lugares sementes férteis, ó Pai, novos relacionamentos, novas ações, novas atitudes, ó Deus, uma transformação, Pai, em nome de Jesus, Deus. Nesse dia nós pedimos uma transformação no nosso caráter, na nossa identidade. Nós repreendemos, nós não queremos sobre nossas vidas a inveja, a comparação, Senhor, nada, Pai, que nos leve para longe do Senhor. Nós queremos, Senhor, receber, Senhor, do Senhor, à medida que nós damos, ó Pai, a alegria, a felicitação, o contentamento, ó Deus, generosamente sobre a vida dos nossos irmãos, nós queremos receber do Senhor, ó Pai, porque sabemos que é do Senhor, ó Deus, que vem todas as coisas. Por isso, Pai, nesse dia, colocamos diante do Senhor as nossas famílias, aqueles que amamos, Pai, e também aqueles que não amamos, ó Deus, aqueles que muitas vezes, ó Pai, excluímos, ó Deus, do nosso convívio, excluímos da nossa vivência, Pai, colocamos essas pessoas diante do Senhor, ó Deus, clamando pela Tua misericórdia, pelo Teu toque, pelo Teu mover, ó Deus, sobre a vida dessas pessoas. Que nada, Senhor, que nós venhamos fazer hoje, ó Pai, seja contrário ao desejo e ao plano do Teu coração, mas que nós possamos cumprir, Senhor, o nosso chamado, ó Deus, o nosso propósito. Ministra, Senhor, cada coração aqui, Espírito Santo, traz a cada coração, a cada mulher, ó Deus, a cada homem também, Pai, que possa ouvir essa mensagem, traz a revelação daquilo que o Senhor quer fazer nas vidas, Pai, em nome de Jesus. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus de tudo, Pai, é o Deus de todas as coisas, por isso nós cremos e confiamos no Senhor. Deus, continuamos orando pela nossa nação, Pai, clamando, ó Deus, pelo Teu mover, pelo Teu agir, porque sabemos, ó Deus, que nada foge ao Teu controle, nenhuma folha de uma árvore, Senhor, cai sem que o Senhor permita, Senhor. Por isso, Pai, cuida, Senhor, de todas as decisões, cuida, Senhor, de tudo que está acontecendo, Pai. Cuida, Senhor, da vida dos nossos líderes, ó Deus. Cuida, Pai, de todas as coisas, ó Pai, que tem que ser feito. Em nome de Jesus, Deus, nós confiamos na Tua justiça. Por isso, Senhor, seja feita a Tua vontade, aqui na terra, Senhor, como ela é feita no céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mãozinha, hoje tô falante com a minha mão. Gente, um beijo enorme. Deus abençoe vocês. Um dia maravilhoso. E bora lá espalhar a palavra de Deus por esse mundo, né? Frutificar na vida das pessoas, transbordar aquilo que a gente tem recebido, né? Eu não digo nem aqui nesse vídeo, mas o que vocês têm recebido no secreto de vocês, naquele tempo que vocês têm tirado para estar realmente na presença daquele que é possível todas as coisas, que a gente possa transbordar na vida dos outros. Cada um tem seu canal, cada um tem a sua forma de abençoar as outras pessoas, né? Quando eu falo canal, não tô nem falando canal no YouTube, em qualquer coisa, mas eu digo um canal de bênção que pode transbordar na vida de alguém, que a gente possa usar essas ferramentas que o Senhor tem nos dado, tá bom? Um beijo, gente. Deus abençoe e qualquer coisa vamos nos falando. Tchau, tchau.